Fala galerinha, tudo bem? Chave do Enem no ar. Você sabe, quinta-feira à noite entra no ar mais um episódio, mais um capítulo de Chave do Enem toda semana, para que você possa ver na live, mas a geração que está ali do outro lado, né, nem vê live, para que você possa assistir quando e onde você quiser. Pode ser na véspera da prova, pode ser na semana anterior à prova, pode ser no vestibular, enfim, para você usar esse material da CPB como você achar melhor para a sua formação. É para isso que estamos aqui. Temos noite de ciências da natureza, já fechou matemática, acabou de fechar o simulado de matemática, daqui a pouco tem correção. E hoje nós temos a live de natureza. Vamos começar com biologia, passamos por física e fechamos com química. E não se esquecem, depois disso ainda tem a correção de matemática. Pega seu caderno, pega seu material, sua apostilinha da CPB, senta aí, chama todo mundo, compartilha esse link, salva a sua playlist Chave do Enem, para que você possa ver sempre e fica atento, hein? Chave do Enem está no ar, rodou a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí à nossa segunda aula do bimestre, último simulado de biologia na parte de ciências da natureza desse terceiro bimestre. E a gente vai ver a última parte do conteúdo da prova bimestral, que começa na próxima semana, né? Então, considere isso aqui como se fosse uma mini revisão da segunda parte do conteúdo, que é sobre divisão celular. O processo de divisão celular é um processo essencial para a manutenção da vida dos seres vivos. É por meio desse processo que a gente pode permanecer vivo, no nosso caso vivo, saudável, funcionando. É um processo importante para a manutenção da vida e é um processo essencial também para a reprodução. Não apenas a reprodução sexuada, mas a reprodução assexuada também. Então, olha só, a gente vai começar falando da mitose e eu listei aqui algumas funções importantes dessa divisão. É importante a gente lembrar que a mitose é uma divisão equacional. O que isso significa? Significa que no final desse processo nós vamos ter duas células que têm a mesma quantidade de material genética da célula do início, da célula mãe. Então, se a célula que começou o processo de divisão tinha 46 cromossomos, como é o nosso caso, no final eu preciso ter duas células de 46 cromossomos cada uma também. Por isso que é equacional, né? Numa equação a gente tem duas partes que estão separadas por uma igualdade. Uma parte é igual à outra. Aqui também. Se no início a gente começa com 46, no final a gente tem que terminar, no caso da mitose, com duas células de 46. Então a mitose ela é importante para o crescimento do organismo, para a regeneração dos tecidos, para a substituição celular. Então, né, tem células ali que a gente acaba perdendo, por exemplo, as células da pele, a gente anda por aí, a gente toma banho, se seca com a toalha, se coça. Nesse processo a gente perde células e para repor essas que nós perdemos, esse processo é importante. Manutenção do número de cromossomos, como eu falei, né? A gente começa com 46, no caso da espécie humana, terminamos também com 46. E esse processo é usado como um tipo de reprodução assexuada em organismos unicelulares. Quando a gente estuda a reprodução, que vai ser o conteúdo do módulo 3, você vai ver a mitose sendo chamada de divisão binária, né? É quando uma célulazinha se divide em dois. Então, os organismos unicelulares, quando se reproduzem de forma assexuada, vão fazer esse tipo de divisão, tá certo? Olha só essa imagem que importante. Essa imagem, ela representa o que nós chamamos de ciclo celular. É um gráfico que representa as etapas da vida da célula. Então, aqui a gente tem esse período em verde, bem grande, que é chamado de intérfase. Por que é grande? Porque, de fato, a maior parte do tempo a célula está nesse período chamado de intérfase, né? É como se ela estivesse crescendo, se preparando para que no final
ela se reproduzisse, no caso, se dividisse, né, no caso da mitose. Então, veja, o período da intérfase é dividido em G1, S e G2. Você tem muitos detalhes aí no seu livro, você tem até mesmo quantas horas cada etapa leva, mas aqui o importante é o seguinte: na fase G1, veja, a célula está começando a crescer, a gente tem bastante síntese de RNA, né? E na fase S é uma fase bastante importante que quando questões ou vestibulares, etc., vão cobrar esse período, eles sempre vão ter ali alguma afirmação que fale da fase S. Porque a fase S tem esse nome porque é a fase de síntese de DNA. É nessa fase em que o DNA se duplica. Lembra que na mitose, na divisão celular, no final eu preciso ter uma célula com a mesma quantidade de DNA. Então, para eu sair de 46 e chegar em 46, já que eu vou dividir, vou ter duas no final, eu tenho que pegar esse 46, duplicar para ter 92, para no final eu dividir e ter duas de 46. Essa duplicação, essa síntese de DNA acontece na fase S. E a fase G2 é uma fase de checagem, é aquela fase em que a célula vai dar uma olhadinha e fazer aquele checklist para verificar se, ó, beleza, estamos prontos para começar a divisão, então a gente pode seguir, certo? Então tem aqui diversos checagens para verificar se o DNA tem algum erro depois da fase de síntese, né? Porque vai que copiou um nucleotídeo errado, vai que tem base faltando, né? Tem nucleotídeo faltando. Então, no G2 tem esse processo de verificação. Existem enzimas que, quando percebem esses problemas, fazem os reparos necessários, porque se esses reparos não forem feitos, ou até mesmo se eles não forem identificados, é possível que essa divisão aconteça de forma errada. E aí a gente eventualmente pode ter a formação de células malignas ou cancerosas que vão formar tumores, tá bom? Então, G1, S, G2, ok, DNA duplicado. Vamos seguir para a divisão celular, que é a mitose. Então, eu tenho a intérfase em período grande de tempo, tudo pronto, chegou a hora da gente dividir. A mitose, ela é dividida aqui em 4 etapas e essa amarelinha, que é a citocinese, é a última. Na verdade, a gente nem considera direito a citocinese uma etapa da mitose, porque, de fato, nesse processo é o quê? É quando é finalizado o processo de divisão, quando as células se separam fisicamente. Então, a gente vai começar aqui com a prófase, com a metáfase, com a anáfase e com a telófase. E o mais importante desses processos é que você compreenda quais são os eventos principais que marcam essas etapas. Porque as questões da prova de vocês, questão do vestibular, do Enem, é possível que elas tragam imagens. Então, essas questões, elas vão representar de alguma forma qual é o estágio em que a célula está na divisão. Esse DNA, esses cromossomos, eles estão separando, né? Esses cromossomos, eles estão localizados no meio da célula. A carioteca está presente ou não? A célula está iniciando essa divisão física. Então, é muito importante que você, então, conheça o que marca cada uma dessas fases da mitose. Então, como eu falei para vocês, essa imagem está no seu livro, se você quiser acompanhar também junto aí. A gente tem G1, o S e o G2, que é a intérfase. Quando a gente começa a prófase, que é a primeira etapa da mitose, você vê ali que nós já temos os centríolos duplicados e o início da formação das fibras do áster, que são esses fiozinhos que estão ao lado do centríolo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia aqui dos centríolos e das fibras do áster e também as fibras do fuso, que vão se formar mais para frente, como se fosse o suporte e os fiozinhos do varal, né? Varal para quê? É nesse varal que os cromossomos vão se ancorar por meio desses centrômeros ali, tá? Então, eu acho legal essa analogia, essa figura de linguagem, para a gente entender o papel dos centríolos. Então, você vê na imagem aí que quando o G2
ele termina, os centríolos estão duplicados, a carioteca ainda está íntegra, o DNA já está duplicado, mas ele não está condensado, você vê os centrômeros em vermelhinho ali, o nucleolo em amarelo e a gente parte para a prófase. Na prófase, o que acontece? A gente tem a formação do fuso mitótico, que é feito aí então por essas fibras do fuso, né? Que são construídas a partir dos ásteres e dos centríolos que estão ali. Então, a gente tem o varal pronto no final da prófase e a gente também tem, ao final da prófase, a carioteca se desintegrando e os cromossomos se condensando e ficando visíveis. É na fase da prófase que a gente consegue ver os cromossomos na forma de xizinho. E por que eles estão na forma de xizinho? Porque eles já estão duplicados. Essas cromátides já estão duplicadas. Foram duplicadas na fase S da intérfase. Lembra que essas cromátides, elas são chamadas de cromátides irmãs, porque uma é a cópia da outra. Uma tem os mesmos genes e a mesma sequência desses genes. Então, ali no final da prófase, a gente tem o quê? A carioteca já não existe mais, os cromossomos estão condensados, o fuso mitótico é formado e a gente vai ali para a metáfase, porque a metáfase é a fase em que a gente vai ter a migração desses cromossomos que vão se alinhar nessa região equatorial da célula, tá? E aqui é muito importante, porque na mitose, esses cromossomos, eles ficam enfileiradinhos mesmo, como se fosse uma filinha indiana. Preso por quê? Pelos centrômeros de cada uma das cromátides. E eles, então, se prendem nessas fibras do fuso, para depois essas cromátides se separarem. Então, quando você der uma olhadinha numa questão de prova, seja na sua prova, ou seja vestibular, enfim, e você vê um desenho que você tem um monte de cromossomo alinhadinho assim, metáfase da mitose, tá bom? Na metáfase da mitose, os cromossomos estão alinhados. Lógico, veja o contexto da questão e veja também em relação à quantidade de cromossomos, etc. Tá bom? Porque é muito importante a gente entender essa diferença, porque quando a gente for para a meiose daqui a pouquinho, a gente vai ver que os cromossomos se organizam de uma forma distinta do que na metáfase da mitose, tá? Pelo menos em uma parte da divisão da meiose. Bom, então meiose a gente tem aqui cromossomos alinhados na região equatorial, fibra do fuso montado, centríolos um em cada lado da célula, já não tem mais carioteca, o nucleolo já não está visível ali, e a gente termina a metáfase com essa configuração. Terminou a metáfase e a gente vai para a fase da anáfase, tá? A anáfase é o quê? Lembra que as cromátides irmãs duplicadas estão presas uma à outra pelos centrômeros? E esses centrômeros estão presos nas fibras do fuso? Então, olha só o que vai acontecer. Na anáfase, essas fibras do fuso vão começar a se retrair, elas vão começar a ser puxadas. E o centrômero que prende esses cromossomos nessas fibras vai junto com essa fibra. Então, o que vai acontecer com essas cromátides irmãs? Elas vão se separar pela retração dessas fibras. Então, na anáfase da mitose, nós temos a separação das cromátides irmãs, ok? Depois, a gente tem a telófase, que é o quê? Bom, essas cromátides se separaram na anáfase e foram em direção aos polos da célula. A célula já está crescendo, já está começando a ficar maior. E na telófase, você já começa a ver mais ou menos o delineado de duas células. E aí esses cromossomos que já foram aí para os seus polos, já estão num cantinho, se organizando na sua célulazinha do futuro, né? O que vai acontecer é que a carioteca vai ser reconstituída. E esses centríolos também vão se separar, vai ficar um de cada lado, né? Então a carioteca se reconstitui, a célula vai começar a formar esse sulco ali nessa região central, e aí acontece de fato a citocinese, que é a separação física, onde a gente tem de fato a formação dessas duas células filhas, que tem o mesmo número de cromossomos dessa célula mãe que começou a divisão, ok? Então, rapidinho, só para a gente fechar a mitose, nós temos aqui a intérfase, G1S, G2,
fase S, fase de duplicação do DNA. Terminou, eu vou para a mitose, em que eu tenho uma prófase, a carioteca se desintegra, DNA se condensa, fica visível na forma dos cromossomos, a gente tem a formação das fibras do fuso, centríolo vai ali formando o nosso varalzinho, depois vai a metáfase, cromossomos ficam alinhados na região equatorial, na placa equatorial, na anáfase, essas cromátides dos cromossomos se separam, e aí na telófase a gente tem de fato o início da separação e formação dessas células, e citocinese é a divisão citoplasmática e a separação de fato dessas células, tá bom? Então essa é a mitose, ok? Tenha em mente a mitose, porque a meiose tem alguns conceitos da mitose, mas tem algumas especificidades. Por quê? Porque a meiose ela tem uma função reprodutiva bastante importante naqueles indivíduos que se reproduzem de forma sexuada, que produzem gametas, tá bom? Eu coloquei esse gráfico antes da gente ir para a meiose, por quê? Porque é um gráfico que eu já vi em questão. E eu acho interessante a gente interpretar gráficos. Você aí que é aluno no ensino médio, precisa desenvolver a habilidade de ler e extrair informações de gráficos. Então veja que aqui eu tenho x e 2x, ou seja, x é a quantidade normal de DNA dessa célula e 2x DNA duplicado. Então, na fase G1, S, G2, a gente está na intérfase, né? Antes da mitose. G1, eu tenho o mesmo número de cromossomos, mesmo número ali, quantidade de DNA. Na fase S acontece o quê? Tá vendo o gráfico subindo? Na fase S eu já tenho a duplicação. Fase G2, DNA duplicado. Prófase e metáfase, o DNA ainda está duplicado. Na anáfase, esse DNA que estava duplicado já se separa as cromátides, lembra? Então eu já tenho o início da organização dessas duas futuras células. E aí, na telófase, ao final, eu volto com o número de cromossomos que eu tinha originalmente, tem a citocinese. E aí depois você vem o G1, S e assim por diante, tá certo? Então é legal a gente conhecer esses gráficos e a gente saber interpretar, porque as questões trazem o gráfico e pede para você extrair informação, dizendo em que fase que tem a duplicação do DNA, perguntando o que acontece na prófase e metáfase, por que tem 2x e não tem x, enfim. E é importante você saber disso, tá certo? Vamos para a meiose. Então, nós temos aqui funções da meiose, eu já adiantei para vocês. A meiose ela pode acontecer com o objetivo de formar gametas. Nas plantas, a meiose não acontece para formar gametas, como o pólen, por exemplo. Na verdade, nas plantas, a meiose acontece para formar esporos. Então, nas plantas, a meiose é espórica. Nos fungos, também acontece esse processo com um objetivo diferente. Nos animais, forma gametas, tá bom? Mas vocês vão aprender melhor lá no segundo ano do ensino médio. Ela garante o número de cromossomos da espécie. Por que ela garante o número de cromossomos da espécie? Porque, veja, quando eu tenho uma reprodução sexuada e eu tenho a participação de gametas, eu preciso considerar a fusão desses núcleos, né? Então, vamos pensar na reprodução humana. O gameta masculino, o espermatozoide, ele vai fusionar ali com o ovócito e aí vai acontecer a cariogamia, ou seja, o núcleo masculino vai se fundir com o núcleo feminino e essa quantidade de DNA vai se somar. Se eu não tenho a redução do número de cromossomos para metade, como acontece na meiose, né? Se eu não tenho essa redução, na hora de somar, fica 46, 46, 92, aí depois 92 com 92, 180. Então, assim, você vai ter sempre uma quantidade gigantesca de material genético. Você tem uma progressão, né? Progressão geométrica. Então, aqui, como você tem, por exemplo, no espermatozoide, tem uma célula germinativa com 46 cromossomos, essa célula faz meiose, reduz para 23, quando encontrar com o ovócito, que fez o mesmo processo, 23 com 23, 46, tá? Então, a meiose é um processo muito importante para manter e garantir o número de cromossomos constantes da espécie. Ela é importante porque produz variabilidade genética, porque nós temos um evento, né, na prófase 1 da meiose, que é o crossing, que vai permitir essa recombinação desse DNA e vai
permitir essa variabilidade e garantir que em uma população você tem indivíduos com características que possam variar ali. Ela é a base da reprodução sexuada, permite a produção de gametas. É importante para a adaptação das espécies, né? Que é o... Ali os dois itens embaixo estão meio que repetidos, mas a adaptação das espécies está ligado com variabilidade, ou seja, se numa população eu tenho indivíduos que são diferentes uns dos outros, quando aparecer algumas pressões seletivas, quando aparecer variações no ambiente, eu vou ter indivíduos que vão se adaptar e indivíduos que não vão se adaptar, né? E aí a gente tem todas as questões relacionadas à seleção natural, etc., que é bastante importante. Aqui nessa imagem você viu que eu peguei a mesma imagem da mitose, mas eu coloquei meiose ali embaixo. Por quê? Porque antes da meiose também tem a fase da intérfase, com os mesmos eventos que aconteceram com a meiose, né? Então eu vou ter G1, S, G2, vou ter a fase S de síntese de duplicação do DNA, G2, e aí eu começo a meiose. Só que a meiose, o que acontece? Na meiose, você está vendo aqui um resumo, que é o mesmo que está aí no seu livro. A meiose ela acontece em duas etapas, porque a meiose ela é chamada de divisão reducional. Por quê? Porque eu começo com uma célula germinativa de 46 cromossomos e finalizo com uma célula de 23. Então, eu reduzi, meiose, metade, né? Então, isso vai acontecer em duas etapas. Certo? Eu vou voltar aqui, por quê? Porque na meiose, como eu falei, a gente tem duas etapas, então a gente vai ter a meiose 1 e a gente vai ter a meiose 2, certo? Então, a gente tem um evento bastante importante que eu comentei com vocês, que permite essa permutação, essa recombinação, que é o crossing over, que ele acontece na prófase 1. Vocês vão ver no livro de vocês que a prófase 1, ela é subdividida em diversas etapas. Por quê? Porque, veja, na prófase a gente tem ali no final o desaparecimento da carioteca, a condensação desses cromossomos, mas o que acontece é que na prófase 1 tem leptóteno, zigóteno, paquíteno, diacinese, enfim, você vai ver aí, esses cromossomos eles vão começar a se organizar aos pares. E por se organizar aos pares, no caso dos cromossomos homólogos, os cromossomos que são do mesmo parzinho ali, né? Como eles estão começando a se organizar aos pares, é possível que eles fiquem tão juntinhos que uma cromátide, a cromátide de um cromossomo, fique em cima da cromátide de outro cromossomo, permitindo uma troca. E essa troca aqui é chamada de crossing over. Essa troca da cromátide de um com a cromátide de outro é chamada de recombinação. Essa região aqui, onde você vê que tem as duas cromátides aqui, uma em cima da outra, é chamado de quiasma. Então você tem a formação do quiasma, tem a troca. E aí o que acontece é que esses cromossomos homólogos ali no final da prófase vão ficar aos pares, porque a gente vai ter o seguinte, olha só, foca comigo aqui na meiose 1, tá? Então você tem aqui a intérfase, como eu falei para vocês, tem a duplicação da cromatina. Na prófase 1 acontece aqui o crossing, você tá vendo na imagem ali em cima, uma cromátide em cima da outra. Os cromossomos, eles vão se encaminhando para ficar aos pares. E na metáfase 1, você lembra que na mitose, na metáfase, os cromossomos ficam alinhados? Pois bem, na meiose 1, na metáfase 1, esses cromossomos não vão ficar alinhados, eles vão ficar pareados. E essa é a principal divisão, a principal forma da gente identificar se é mitose ou meiose. Ou seja, na meiose, na metáfase 1, esses cromossomos eles estão aos pares. Então, aqui na anáfase, quando a gente chega, não é a cromátide que vai se separar aqui na primeira divisão. Eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Então, se você encontra uma figura que tem a separação de homólogos, peraí, eu estou na anáfase 1 da meiose. E aí, na telófase, esses cromossomos se separam, vão ali para os cantinhos da célula, eu tenho a recomposição da carioteca, tem a citocinese e essas duas células já têm o material genético diminuído, reduzido ao meio. E aí eu vou para a segunda divisão. O interessante aqui é que a segunda divisão ela é muito parecida com a mitose, mas sem intérfase. Então, da telófase 1, cada uma dessas duas células com o DNA já reduzido vai partir para a segunda etapa, com as mesmas
os mesmos nomes. Só que aqui vai ser 2, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente vai ter a prófase 2 com a carioteca desaparecendo, os cromossomos ali bastante visíveis, centríolo se encaminhando para as regiões, para os polos ali. Na metáfase, esses cromossomos que se separaram na etapa anterior vão ficar alinhados. E no final, a gente tem a anáfase separando essas cromátides dos cromossomos e a telófase, a célula se dividindo, tá? Primeira e segunda divisão aí da meiose. Uma coisa importante é que é o seguinte, às vezes, essa separação das cromátides não dá muito certo. E pode acontecer uma coisa chamada de não disjunção, ou seja, ao invés dessas cromátides ou desses cromossomos se separarem de forma igual para cada célula, às vezes vão os dois para uma célula. E uma célula fica sem nada. Esse fenômeno é chamado de não disjunção. E você está vendo que nesses 2 exemplos aconteceram ali, ó, né? Da primeira para a segunda divisão, tem uma célula que ficou com uma quantidade dobrada de material genético. E no final você tem um gameta que não tem nenhum dos cromossomos daquele par. E é por causa disso que, quando esse cromossomo, que tem essa carga genética a mais, se encontra com um gameta normal, podem acontecer o que nós chamamos de aneuploidias, que são as alterações numéricas da quantidade de DNA que a gente vê nos cariótipos. As mais famosas aqui, tá bom? Síndrome de Down, trissomia do 21. Nós temos a síndrome de Edwards, em que nós temos aqui a trissomia do 18, tá? A gente tem também a síndrome de Turner, que é a monossomia do X. Então, é uma mulher que tem apenas um cromossomo X. Nós temos a síndrome de Patal, em que nós temos aqui 3 cromossomos 13, né? Um para mais ali no 13. Eu acho que aí nessa imagem do livro tá errado, tá faltando um ali, né? Nós temos a síndrome de Klinefelter, que é um homem com um X a mais, então ele é X, XY, e a gente tem essa questão aí da mutação no cromossomo X, que é a síndrome do X frágil, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Não se esqueça que o teu professor em sala de aula, ele é sempre o mestre e é ele que vai dar os maiores detalhes. Esse momento aqui é só uma revisãozona, preparando você para as perguntas que vão ficar disponíveis daqui a pouco para você fazer durante essa semana para a gente corrigir na semana que vem, tá certo? A gente se encontra no mês que vem, no quarto bimestre. Até! Olá, meu querido aluno! Venha conosco estudar um pouco mais de física. Meu nome é Kelaine e estarei aqui falando hoje sobre algo extremamente importante, que é sobre energia e conservação de energia. Está lá no módulo 4 da apostila de vocês da Casa Publicadora. A energia em física, ela tem a definição de capacidade de realizar trabalho ou provocar mudanças. Desde o funcionamento de uma TV, do funcionamento de um carro, do próprio funcionamento do corpo humano, em tudo que nós vemos ao nosso redor é necessário que tenha energia. Energia é a base da sustentação da vida. Então, de onde nós adquirimos energia do nosso corpo? Através dos alimentos. Quando a gente fala sobre energia, nós estamos falando sobre todos os tipos de energia aqui. Só que aí nós temos vários tipos de energia, só que nós vamos focar em algumas apenas, tá bom? Então, ele diz aqui na parte introdutória que a energia é uma grandeza fundamental que descreve a capacidade de o corpo, substância ou sistema de executar ações como movimento, aquecimento ou alteração da sua forma. Qual é a unidade de medida no Sistema Internacional de Energia? Joules. Quais são as energias que nós temos? Temos a energia cinética.
A energia cinética, ela está relacionada ao movimento de um corpo. Então, a formulazinha é meio de M, que significa massa, que é dado em quilos, V, que é a velocidade desse corpo em metros por segundo, ao quadrado. Então, toda vez que nós falamos sobre movimento, nós estamos falando sobre energia cinética. Lembrando que essa energia é a capacidade de um objeto de se movimentar e realizar algo chamado trabalho. Temos outro tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. É a energia que um corpo possui devido à sua posição em um campo gravitacional, ou seja, a sua altura em relação ao nível de referência. Quanto maior for a altura, mais energia potencial gravitacional ele adquire. A energia potencial gravitacional ela é igual à massa, que é dado em quilos, gravidade, que geralmente nós usamos a gravidade da Terra 10, e H, que é a altura, ou seja, a altura é proporcional à energia. Quanto maior é a altura, maior é a energia potencial gravitacional, diferente da energia cinética, que quanto maior é a velocidade, maior é a energia cinética. Existe a energia potencial elástica. Essa energia, ela é armazenada de um objeto elástico quando ele é deformado, ou seja, se eu comprimir uma mola ou se eu alongar, ele vai armazenar uma certa quantidade de energia. E qual é a fórmula ali? Energia potencial elástica é meio de K. O que é o K? K é a constante elástica do material, então é uma característica do material que essa mola foi feita. E X, ele é a deformação sofrida pelo objeto e é dado na unidade em metros. Então, energia potencial elástica, ela é proporcional à constante elástica do material vezes a deformação sofrida por esse objeto. Só que a energia mecânica é a soma dessas energias, tanto a energia cinética quanto a energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional. Então, energia mecânica é a soma dessas energias. Mas nós podemos falar sobre conservação, porque nós conhecemos a seguinte frase: a energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela é sempre transformada uma na outra. Então, nós vamos transformar energia cinética em energia potencial, ou energia potencial em energia elástica se transformando em energia cinética, e assim vai indo. Uma energia se transformando em outra. Nós aqui não vamos lidar com dissipação de energia, tá? Vamos dizer que a quantidade de energia inicial do meu sistema é exatamente igual à energia no final. Então, energia mecânica inicial exatamente igual à energia mecânica no final. Vocês podem ver ali que nós temos uma montanha russa. Quanto maior for a altura, ele vai adquirindo energia potencial gravitacional. E aí, quando ele lá no alto do primeiro pico ali da montanha russa, ele adquire energia potencial gravitacional, depois ele vai descendo e transforma em energia cinética, depois de cinético potencial gravitacional, sempre uma energia se transformando em outra energia. E como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa conservação de energia, por exemplo, aqui quando um objeto está em queda livre. Tem um objeto aqui em queda livre. Se ele está aqui no alto, ele tem energia potencial gravitacional, porque ele tem uma altura em relação ao Sol. Quando você larga ou abandona esse objeto, a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética até chegar ao solo. Então, por isso que nós pegamos a parte inicialmente, energia mecânica, só temos energia potencial gravitacional. E na parte final, só energia cinética, que é a parte que chega ao solo. Então, se a gente cortar as massas, nós teremos gravidade vezes altura igual a V² sobre 2. Então, ali a gente pode descobrir a altura que um objeto está caindo, a gente pode descobrir a velocidade com que ele chega ao solo. Gente, não esqueçam jamais das unidades de medida. Energia sempre dado em joule, massa em quilo, velocidade em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Agora você vai lá, pegue as questõezinhas no seu simulado
e faça aí sobre energias, tanto energia cinética, gravitacional ou energia elástica, fazendo a conservação delas. Abraço e até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aqui estou eu, mais uma vez, para a gente trabalhar alguns conteúdos no Chave do Enem de Química. Então, hoje, professora Daniele e o conteúdo de balanceamento, ou seja, nós vamos começar com o início lá do módulo 2 da apostila de vocês, que fala sobre a interação entre as substâncias. Então, nós vamos falar de balanceamento e também de classificações das reações. Nesse primeiro slide, para apresentar o termo de balanceamento, no momento, nesse presente momento, no primeiro ano do ensino médio, nós temos a chance de trabalhar o balanceamento pelo método da tentativa e erro. Por quê? Porque esse método vai dando a você, estudante, a chance de trabalhar com cada uma das substâncias, com cada um dos elementos, dos átomos, e aí você vai tentando, literalmente tentando, colocando os coeficientes estequiométricos, as quantidades de cada substância envolvida, para equilibrar, para igualar as quantidades antes da reação e depois da reação. Mas para que eu consiga balancear uma equação química, eu preciso conhecer essa equação. Assim como na matemática, nós da química temos a nossa própria equação, que é essa equação onde eu tenho reagentes e produtos. Então, os reagentes são os ingredientes das nossas reações. São aquelas substâncias que eu vou adicionar em um recipiente, em recipientes separados, depois eu vou misturar. E aí, a partir dessa mistura, ocorre um rearranjo dos átomos e forma uma substância totalmente diferente, com propriedades diferentes, que é o nosso produto, ou produtos, vai depender. Eu posso ter reações em que eu tenho um único reagente, vou ter 2 ou mais produtos. Eu tenho reação que eu tenho 2 ou mais reagentes, vou formar um único produto, ou eu vou ter 2 ou mais reagentes formando 2 ou mais produtos também, que é um dos temas da nossa aula também de hoje, que é a classificação das reações. Olhar para essas reações. Então, para que eu possa olhar essas reações, eu preciso compreender essa equação. Então, tudo que está antes da seta são os reagentes. Tudo que está depois da seta é aquilo que formou, que foi produzido, é o produto da nossa reação química. O que acontece? Quando nós colocamos as substâncias para reagir, a gente precisa garantir que o número de átomos de cada elemento antes da reação e depois da reação vão ser conservados. Porque a gente tem aquela famosa frase, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu gosto muito dessa frase também quando eu vou trabalhar o balanceamento. Porque na natureza nada se cria. O que é isso de se criar? Mas, professor, uma transformação química, eu não estou criando alguma coisa? Eu estou criando alguma coisa a partir de algo que eu já tenho. Na verdade, não é criando, eu estou transformando, usando os elementos que eu já tenho, formando ali, transformando em uma substância totalmente diferente. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês hoje, H2 mais O2 formando água. Então, o que acontece aqui? Você não está criando nenhum outro elemento diferente, não está criando nada diferente, você só está interagindo duas moléculas que têm uma ótima interação com as condições necessárias, e elas vão formar ali, vão reorganizar, vão reestruturar esses átomos e formar uma substância com propriedades diferentes. Nós temos o gás hidrogênio, que é altamente inflamável, nós temos o gás oxigênio, que é importante, crucial para a nossa sobrevivência, além de ser um ótimo comburente, alimentar a combustão, alimentar o fogo. E nós temos, então, a formação da água, que também é de extrema importância para nós e para a nossa sobrevivência, E cada uma dessas substâncias tem propriedades totalmente diferentes.
Então, por exemplo, nessa reação de formação da água, eu não vou ter o enxofre. Por que eu não tenho enxofre? Porque ele não participa dessa reação para formar água, eu não preciso do enxofre. Então, eu não vou criar um elemento do nada ali, né, no meio do processo. Só vai participar da reação aqueles elementos que estão propícios àquela reação. Nada se perde. Por que nada se perde? Porque todos os elétrons, todos os átomos que participam antes da reação tem que ser exatamente igual à quantidade de elétrons e átomos que eu tenho depois da reação. Por isso que nada se perde, tudo se transforma. Uma coisa se transforma em outra com propriedades físicas e químicas totalmente diferentes, principalmente propriedades químicas. Okay? Então, quando a gente fala de balanceamento, é sempre importante a gente analisar essa equação. Então, quando eu olho a equação da formação da água, por exemplo, que é essa equação bem simples, bem tranquila, eu consigo identificar a quantidade de moléculas e a quantidade de átomos que eu tenho de cada uma das moléculas antes e depois da reação. E também as reações acabam trazendo, né, essas letrinhas que vão mostrando o estado físico dessa substância, ok? Então aqui, ó, nós temos uma molécula de H2, uma molécula de O2 e uma molécula de água. Mas vamos usar uma representação. Nós vamos pegar o modelo atômico de Dalton, que não explica mais a composição do átomo, mas nós gostamos de usar essas esferas, essas bolinhas, para fazer o balanceamento, para ser uma ferramenta de ajudar a auxiliar na visualização. Então, quando nós pegamos essas moléculas e colocamos as bolinhas, igual no slide, vocês vão ver duas esferas, né, duas bolinhas cinzas, representando dois átomos de hidrogênio ligados entre si, duas bolinhas azuis, representando os átomos de oxigênio ligados entre si, e depois da reação a gente tem uma bolinha azul ligada a duas cinzas, né, que aí representa a molécula da água. Se a gente olhar, é nítido que essa equação ela não está balanceada. Por quê? Porque está faltando um oxigênio. O oxigênio ele não pode ficar sozinho por aí, eu não posso perder esse oxigênio, né? O oxigênio não é um gás nobre para ficar sozinho, ele sempre está ligado a alguém, ou a átomos do mesmo elemento, ou a elementos diferentes. Então, e também pensando que em uma equação química eu nunca vou ter uma de cada, uma única molécula, né? Eu não consigo trabalhar com uma única molécula, eu trabalho com porções, eu trabalho com uma quantidade maior. Então a gente vai ver essa proporção, o balanceamento ele me dá essa proporção. Olha, quantas moléculas eu preciso de cada uma das substâncias para formar, né? Para que ninguém se perca, para eu não perder nada, para eu formar a substância que eu desejo. E aí, o que a gente pode fazer? O balanceamento, que é mexer na quantidade. Então, o que acontece? Se eu adicionar, né, mais uma molécula do gás hidrogênio, então, no total, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. E aí, esses 4 átomos de hidrogênio, eles vão dar origem a 2 moléculas de água, porque 2 vão interagir com o átomo de oxigênio, e o segundo, né, o oxigênio, vai interagir com mais esses 2 átomos de hidrogênio. E aí, ó, nós temos a nossa equação agora balanceada. Se você olhar, vou colocar aqui, ó, eu tenho 2 moléculas de H2. Nessas 2 moléculas de H2, no total, eu tenho 4 átomos de hidrogênio antes da reação. Uma molécula de gás oxigênio me dá um total de 2 átomos de oxigênio. E depois da reação, quando eu formar 2 moléculas de água, eu vou ter um total de 2 átomos de oxigênio, um átomo de oxigênio para cada molécula, e vou ter 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio para cada molécula de água formada. E aí a gente consegue o quê? Balancear a equação. Eu consigo igualar tudo que eu tenho antes e tudo que eu tenho depois. Claro que, assim como alguns outros conceitos, a gente tem um macete, uma regrinha para ajudar no processo do balanceamento, para facilitar. Porque quando você se depara com uma equação química, por onde você vai começar o balanceamento? É por qualquer elemento? Eu posso escolher um elemento aleatório e começar? Até pode, mas as chances de dar errado é muito maior. Então, nós sugerimos o seguinte macete, que é o macete do macho, né? Então, você vai começar o balanceamento seguindo uma ordem. Se na sua equação química você tem um metal, então na maioria das vezes, né, posso chutar ali uns 98% das vezes dá certo. Então você vai começar ali balanceando pelos átomos de metais que tem naquela equação. Terminou de balancear o metal, ou aquela equação não tem metal, você vai para o próximo, que são os ametais.
Ah, professora, mas o carbono, o hidrogênio, o oxigênio são ametais. São, mas eles são exceções que a gente vai e prefere deixar para o final, tá bom? Então, eu vou olhar outros ametais que eu possa ter naquela equação. Olhei, balanceei, ou não tinha outro ametal, aí eu vou carbono, vou olhar todos os carbonos, se tem carbono, se não tem carbono, vou fazer o balanceamento. Depois, hidrogênio e, por último, oxigênio. Como eu disse, 100% das vezes vai dar certo? Não, mas na maioria das vezes, seguindo esse passo a passo, você consegue ter um balanceamento pelo método da tentativa e erro de forma mais rápida e mais fácil, né? Você consegue finalizar esse balanceamento de forma mais rápida, tá? Então, o balanceamento você precisa de um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência, até você pegar o jeito, mas depois que você pega o jeito de fazer o balanceamento, você consegue tranquilamente, né, daí para frente. O balanceamento é um conceito que a gente aprende agora no primeiro ano, mas ele é muito utilizado para o desenvolvimento de cálculos, né? Então, quando você for lá para o quarto bimestre ou segundo ano do ensino médio, a gente faz muito cálculo de proporção, termoquímica, eletroquímica, enfim, vários cálculos ali você vai precisar dessas equações balanceadas para você dar continuidade ao desenvolvimento dos exercícios. Por isso que é tão importante praticá-lo agora, né, no primeiro ano. Então, olha só, o que a gente vai falar um pouquinho? Depois que minha equação está balanceada, eu preciso conhecer alguns termos. Então, os coeficientes estequiométricos são esses números que acompanham a molécula, que representam a quantidade de moléculas. Quantas moléculas de cada uma das substâncias, ou quantos mols de cada uma das substâncias eu tenho envolvido ali na equação para ela ficar balanceada. Então, na equação que nós balanceamos agora, que é a formação da água, nós temos ali o coeficiente estequiométrico 2 para o H2, ou seja, eu tenho 2 moléculas ou 2 mols de H2 para a reação acontecer. Depois, o coeficiente estequiométrico 1. Não preciso colocar o número 1, certo? Ele fica implícito. Quer dizer que, quando a gente olha a equação, eu não preciso colocar o número 1. Mas se tiver o desenho da substância e não tiver nenhum número na frente, eu subentendo que é 1, certo? Por quê? Porque qualquer outro elemento não vai estar presente, a não ser que o símbolo dele esteja presente, tudo bem? E quando eu coloquei o balanceamento, fiz o balanceamento ali, eu formei 2 moléculas de água, então esse 2 que vai na frente indicando, né, 2 moléculas ou 2 mols de água, é o nosso coeficiente estequiométrico. É só esses números que vão na frente que eu posso mexer durante o balanceamento, certo? Agora, a gente também tem outros números, que são esses que acompanham, né, de forma embaixo ali subscrito, o elemento, o símbolo do elemento. Esses números menores são os coeficientes de atomicidade ou índice de atomicidade. Eles indicam quantos átomos daquele elemento eu precisei para formar aquela molécula, para formar aquela substância. Nesse coeficiente eu nunca devo mexer, tá? Então, na hora de fazer o balanceamento, esse número pequenininho, você não pode mexer. Bom? E quando não aparece nada, como no caso do H2O, por exemplo, né? O H2, o 2 está acompanhando o hidrogênio e o O não tem nenhum número. Mas eu sei que na molécula da água tem um átomo de oxigênio, por isso que eu não preciso colocar o número 1, né? Subentende-se que a presença do símbolo do elemento já condiz à presença dele. Okay? E aí também pode ser que ocorra a mudança nos estados físicos das substâncias que aparece ao lado desse coeficiente de atomicidade, também subscrito ali, G para gasoso, L para líquido, V para vapor, AQ para aquoso, S para sólido. Esses são os mais comuns, tá? Pode aparecer precipitado, enfim. Mas aqui o que a gente pode identificar nas equações químicas. Então, elas dizem bastante sobre a reação e sobre os reagentes, estados físicos que compõem os reagentes que vão formar aquela reação, ok? E agora, nosso último tópico da aula de hoje é classificando as reações químicas, ou classificação das reações químicas. Eu vou classificar, eu vou identificar uma equação química, uma reação química, de acordo com o seu comportamento ou com a sua composição, antes e depois da seta. Tudo que eu tenho antes da seta são os ingredientes, os reagentes da reação.
Tudo que eu tenho depois da seta são os produtos, aquilo que foi formado. O primeiro tipo de classificação é a reação de adição ou reação de síntese. Na matemática, a adição é pegar uma coisa mais a outra, somar, e aí a soma, né, a junção daquelas coisas é o resultado da adição. Na síntese, você vai pegar o quê? Você vai pegar fragmentos de texto, você vai depois criar o seu texto com base nas informações que você sintetizou ali de cada um dos textos. Então, a primeira classificação é a reação de adição ou reação de síntese, onde eu tenho 2 ou mais reagentes. Então, antes da seta, eu vou ter 2 ou mais substâncias diferentes, não é a questão de átomos, né? É a quantidade de substância. Então, no primeiro exemplo, eu tenho uma molécula de óxido de cálcio, mais uma molécula de água. No segundo, eu tenho 2 moléculas de H2 para uma molécula de O2, então não importa a quantidade, o coeficiente estequiométrico, importa quantas substâncias diferentes eu tenho antes da reação. E aí, depois da reação, quando eu misturo essas substâncias, eu vou formar um único produto. Não é pela quantidade, não é o número de coeficiente estequiométrico, é a quantidade de substância. Então, na primeira reação, eu formo o hidróxido de cálcio, 1 mol, né, uma molécula, ou a água que eu formei 2 moléculas ou 2 mols, né? Não importa a quantidade, se é 2, 3, 4, 5, 10 mols ou 10 moléculas. O que importa é quantas substâncias diferentes eu tenho após a reação, e nesse caso eu vou ter uma só. Já a reação de decomposição ou análise é o inverso da reação de adição ou reação de síntese, certo? Então, decompor na matemática é separar, né? Então, se eu tenho lá 376, então eu vou decompor aquele número, eu vou colocar centena, 300, dezena, 70 e unidade, 6, né? Então, você vai decompor, você vai separando, você vai fragmentando aquele número. Aqui é a mesma coisa, você tem uma única, né, um único tipo de substância como reagente, uma coisa só, independente da quantidade, independente do seu coeficiente estequiométrico, e ele vai dar origem a 2, 3, enfim, 4 produtos diferentes, né? Então, nós temos o nitrato de cobre 2, né? E aí você tem ali o óxido de cobre, o dióxido de nitrogênio, o gás oxigênio, então formam ali 3 produtos diferentes. A quantidade deles tem a ver com o balanceamento, mas eu estou falando formação de substâncias diferentes, né? Já a decomposição da água, você vai ter o hidrogênio e o oxigênio, né? O gás hidrogênio, o hidrogênio molecular, e o gás oxigênio ou oxigênio molecular. Então, são 2 substâncias diferentes, ok? Então, um reagente forma 2 ou mais produtos. Agora, a gente começa a precisar de um foco ainda maior, né? Reação de adição e reação de decomposição, a gente precisa de uma atenção. Eu preciso olhar o que eu tenho antes, o que eu tenho depois, mas aqui eu preciso conhecer o que eu tenho antes e o que eu tenho depois. Então, uma reação de simples troca ou deslocamento é uma reação em que a substância simples que eu tenho antes da reação, antes da seta, ela vai trocar de lugar, e aí a substância simples depois da reação vai ser outra, vai ser diferente. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó, ferro sólido mais ácido clorídrico. O ferro está sozinho, então é uma substância simples. O ácido clorídrico é HCl, é hidrogênio e cloro, então é uma substância composta. Depois que a reação ocorre, o que vai acontecer? O hidrogênio estava acompanhando o cloro, mas o ferro tomou o lugar dele. Então, o ferro passou a acompanhar o cloro e o hidrogênio ficou sozinho. Então, a minha substância simples trocou de lugar, certo? Depois da reação, o hidrogênio se tornou uma substância simples, porque eu só tenho o elemento hidrogênio na composição daquela substância. Já o ferro que estava sozinho, agora ele está ligado ao cloro. Então, ele forma uma substância composta. Então, uma reação de simples troca ou uma reação de deslocamento é quando eu troco uma substância que estava, né, acompanhada, deixo ela sozinha, e a substância que estava sozinha passa a ficar acompanhada, certo? E aí, claro, né, assim como algumas reações, a gente precisa dar uma atenção a essa
fila de reatividade dos metais. Por quê? Porque não é todo metal que eu vou reagir, que a reação vai acontecer, que a substância simples vai conseguir trocar de lugar ali. Tem a ver também com a reatividade dela. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos são bem reativos, então eles praticamente conseguem sair da sua forma simples para uma forma composta. Aí quando começa do alumínio, zinco, cromo, ferro, níquel, estanho, chumbo, esses elementos, esses metais, eles são mais comuns no dia a dia, mas eles não são tão reativos, depende muito, né, da substância, do meio com que ele vai reagir. Aí nós temos o hidrogênio, que não é um metal, mas ele entra aqui só para a gente ter uma ideia como é o comportamento dele na fila da reatividade. E aí nós temos o cobre, a prata, o mercúrio, a prata e a platina, que são considerados, aí o ouro que ficou aqui embaixo desconfigurou, eles são metais considerados nobres, né? São metais que não gostam de reagir muito, que ele não vai conseguir, ele não tem energia, né, muito alta ali para tirar alguém do lugar, porque ele não quer, ele quer ficar na dele ali sozinho, né? Ele prefere. Então, o aumento da reatividade também, então essa escala é muito importante. Alguns exercícios, quando eles querem trabalhar essa parte, eles acabam trazendo pelo menos a parte que interessa a eles para a resolução da questão dessa fila de reatividade. Não preciso decorar, mas eu preciso entender, eu preciso saber ler essa fila de reatividade, ok? A mesma coisa acontece para os ametais, né? A gente também pode ter uma reação de simples troca, onde eu vou trocar ali um composto molecular, uma substância, um gás, por exemplo, o cloro com algum outro elemento. Então, nesse caso, quando a gente fala dos ametais, a reatividade está relacionada com a eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo, mais reativo, mais força ele tem para tirar o outro elemento do lugar, ok? Então, só se atentar a esses dois pontos ali para quando a reação for acontecer. Bem, então aqui, ó, nesse caso, como o flúor ele é mais eletronegativo que o cloro, ele consegue tirar o cloro do lugar e assumir o lugar dele. E o cloro que estava acompanhado passa a ficar sozinho, né? Então, só para a gente ter uma ideia ali do que pode acontecer. E para finalizarmos, então, a reação de dupla troca. Aqui nós vamos trocar os pares, nós vamos trocar as duplas. Então, olha só, quando a gente olha essas substâncias, todas elas, tanto antes quanto depois da reação, todas elas são substâncias compostas. O NaCl, né, então o sódio acompanhado do cloro, o AgNO3, então o nitrato de prata, a prata acompanhado do nitrato. Depois da reação, o que aconteceu? O Na estava acompanhando o cloro, mas a reação aconteceu e nesse caso, quem tomou o lugar dele foi a prata, ok? E a mesma coisa com o nitrato. O nitrato estava ligado à prata, mas depois da reação, quem tomou o lugar da prata foi o sódio. Então, a gente tem aqui uma reação de dupla troca. Mas é sempre que isso vai acontecer? Não, eu tenho algumas condições necessárias para que essa reação de fato aconteça. Formação de um precipitado. Então, quando tem dois sais, eu tenho que formar um que é insolúvel em água. No caso, o cloreto de prata, né? Como eu tenho o cloreto de sódio e o nitrato de prata, que são dois sais, a gente forma o cloreto de prata, que é um sal insolúvel. Se pelo menos um dos produtos formados for volátil, ou ele é insolúvel, ou ele vai formar algo gasoso ali. E quando há uma reação de neutralização, toda vez que eu tenho um ácido e uma base formando sal e água, eu tenho uma reação de dupla troca, onde eu troco os cátions de lugar, ou a gente troca os ânions de lugar, enfim, a gente troca os pares, ok? Pessoal, então a nossa aula por hoje é só. Vejo vocês na correção dos exercícios. Até a próxima. Muito bem, assistiu a aula, anotou tudo, né? Perceba ali, né, que as aulas são pontuais para que você possa ver o conteúdo condensado que está na sua apostila. Tá com dúvida? Volta, veja novamente a aula, assista as lives. Lembrando que tem a playlist aqui no nosso YouTube
da Educação Adventista Brasil. Você pode acessar quando, onde você quiser, inclusive até como, né? No celular, no tablet, no computador, para que você possa ficar sempre antenado e aprendendo um pouco mais, revendo conteúdos. Bom, sem mais demoras, então vamos para a correção de matemática. A partir de agora, o professor Rubens vai trazer a resolução dos exercícios que ficaram abertos da quinta passada até hoje. Não se esqueça, depois da live, abre simulado de Biologia, Física e Química, que vamos corrigir na próxima semana. Então, assiste a aula, depois vai descansar, se prepara para a próxima bateria de atividades que você vai ter no dia de amanhã ou ainda hoje. E nos vemos na próxima semana. Até mais! Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo para a nossa resolução do nosso simulado. Eu espero que você tenha conseguido resolver as questões. Caso isso não tenha acontecido e ficou em dúvida em alguma questão específica, esse é o momento que a gente tem de tirar dúvidas. Eu quero lembrar você que você pode, a todo momento, parar a tela, parar essa gravação, olhar a resolução passo a passo e, sobretudo, tirar um print da tela. Preparado? Vamos nessa, porque a primeira questão ainda não está, mas daqui a pouco estará. Já está na tela. Muito obrigado, produção. A primeira pergunta vem lá do Instituto Federal de Santa Catarina e ela diz assim: Pedro é pecuarista e o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar os seus animais. Então ele quer, sabendo que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem formato retangular, cujas dimensões são as raízes da equação x² menos 45x mais 500 igual a zero. Qual é a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado? Questão interessante, ele disse que a quantidade, as 5 voltas de arame farpado, e nós vamos precisar das dimensões que são as raízes dessa equação. Ele quer a quantidade mínima. Se é a quantidade mínima, então a gente precisa primeiro descobrir quem é o x do vértice, tá? Por isso que a gente vai ter que achar primeiro esse delta. Achando o delta, a gente encontra que o valor do discriminante é 25, uma vez que a gente pega ali o valor de B como sendo menos 45 e o valor de C 500. Então, aplicando a nossa fórmula, a gente encontra. Após encontrarmos as nossas raízes 25 e 20, a gente pensa o seguinte, tá, então qual vai ser esse perímetro aí? Esse perímetro vai ser 2 vezes 20 mais 2 vezes 25, beleza? Somando esses valores, a gente encontra 90. Como são 5 voltas, basta multiplicar por 5 por 90 e a gente encontra a quantidade de metros que esse cara vai ter que ter. 450, beleza? Fácil, fácil, tranquilo. Você que marcou letra E, parabéns, certa resposta. Você que errou, você tem a oportunidade agora de enxergar um pouquinho o que você pode ter errado. Questão 2 é uma questão do Enem, e ela diz que para evitar a epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, e de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. E ela sabe-se que o número F de infectados é dado pela função. Então aqui a gente já tem uma função quadrada. Menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t de 0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deve ser feita no dia em que o número de infectados chegasse a 1.600 pessoas. E a segunda precisou acontecer. A segunda detetização começou em qual período? Bem simples. A gente sabe que ela deveria ser feita quando chegasse 1.600. Então a gente tem um valor aí, que é a função em relação ao tempo me dá 1.600. Se eu pegar minha função e igualar a quantidade de infectados, eu consigo achar facilmente qual foi o tempo que demorou para atingir essa quantidade. Então, fazendo a nossa resolução ali, colocando tudo escrito como uma função de segundo grau, a gente encontra o nosso determinante, o discriminante, achando o tempo de 20 e o tempo de 40. Agora, pensa comigo. Pensa comigo o seguinte, 40 vai fazer sentido?
Nesse caso, não. Então, só sobra o 20, que é o que vai fazer sentido para nós. Nesse caso, o 20º dia é o dia que a gente está procurando, tá? Questão de número 3, da Universidade Estadual de Londrina, ela diz que dada a função f de variável real, dada por f de x igual a menos x quadrado mais 12x mais 20, ela tem um valor mínimo para x igual a menos 16, para x igual a 6, qual é o valor mínimo ou máximo que ela atribui? Questão super tranquila também. Primeira coisa que a gente vai ver é que essa função ela tem o termo a negativo. Veja que ali está menos x quadrado. Então, nós temos o a igual a menos 1. Neste caso particular, a gente precisa saber qual é o ponto de máximo, uma vez que, como a função ela está com concavidade para baixo, ela vai ter a característica assim. A gente fala que ela está triste, né? Então, aquele ponto de vértice é o ponto que nós chamamos ele de ponto de máximo. Beleza? Qual vai ser esse ponto, professor? Então, a gente primeiro faz logo o discriminante para achar esse valor do delta. Fazendo o delta, a gente encontra 224. E aí a gente faz agora o y no vértice. Professor, por que não seria o x do vértice? Porque ele quer saber qual é o valor que ela vai atingir, o valor real da função. Aí você busca esse valor real no y. E qual é o x que me trouxe esse valor? Aí é o cara que a gente quer determinar, o x do vértice. Então, para essa questão, a gente vai precisar do x do vértice e do y. Fazendo y no vértice, a gente encontra 56 e a gente podia descartar todas as alternativas. Mas só para comprovar, faz o x do vértice e encontra 6, alternativa letra D. Aí ele dá uma função quadrática, nos dá os valores de a, b e c, e ele diz que f de 1 é menos 1, f de 2 e f de 2 e f de 3, a subtração desses caras dá 1. O que a gente pode fazer? Primeiro a gente vai pelo que a gente conhece. Pega o f de 2, tira o f de 3 igual a 1, pega os valores que ele nos forneceu, tá? E a gente iguala esses caras para achar o valor do coeficiente b. Achando o valor do coeficiente b, a gente aplica os dados naquilo que a gente conhece, que é o f de 1. F de 1 é igual a 2. Então, você reescreve o termo geral utilizando os dados que você já conheceu. Note comigo que agora é fácil. É só a gente determinar o valor de c e, por fim, a gente consegue os valores das raízes. C vai ser 4. O nosso b vai ser menos 6, como a gente fez na primeira igualdade. E o a, ele vai ser 1. Desta forma, a gente encontra a função x ao quadrado menos 6x mais 4. E aí ele pede no final, quando x varia no conjunto dos números reais, ele é igual a quanto? Já que ele quer o menor valor. O menor valor, obviamente, vai ser o x no vértice, o y no vértice, que nesse caso vai ser menos 5. Veja, ele não quer saber qual é o menor valor de x, mas ele quer saber qual é o menor valor que a função assume. Nesse caso, menos 5. A quinta questão, ela nos dá a equação x ao quadrado mais bx mais 0, e ela diz que as raízes é 3 e menos 4. Aí ela quer saber qual é o valor de b, que é o coeficiente, menos o outro coeficiente c. A gente vai partir daquela fórmula muito fácil que a gente conhece das raízes, que é a igual a x vezes x ao quadrado vezes x menos x vezes a segunda raiz. Então, esse x1 e este x2, eles são as raízes que eles nos forneceram. A gente vai colocar o 3 e o menos 4 no lugar desse x1 e x2. Fazendo isso, nós conseguimos facilmente encontrar qual é o valor da equação. X ao quadrado mais 2x menos 24. Esse a é quanto, professor? É o coeficiente a que está com o x quadrado. Fazendo os coeficientes b igual a 2 e c igual a menos 24, a gente consegue tirar a diferença de b menos c. Claro que vai somar ali, já que menos com menos dá mais. Então, 2 mais 20, 24, 26, alternativa letra E. Nessa próxima questão do Enem, ele te dá as dimensões x e y e ele pede para você encontrar esse valor. A gente sabe que se a gente somar 2x mais 2y, isso tem que ser igual a 100, de acordo com o que ele nos falou ali, que é 100 metros. Então, se a gente dividir toda a equação por 2, a gente fica com algo mais ou menos assim. X mais y igual a 50 ou y igual a 50 menos x. A gente está colocando um comprimento em função do outro, tá? E a pergunta é, qual devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja a máxima possível? Tranquilo. A área a gente sabe o que é. Aquela área da base nada mais é do que um retângulo. Então, é base vezes altura. Neste caso particular,
a gente vai pegar a nossa base como sendo y, que é 50 menos x, e a nossa altura ali como sendo x. Então, a gente vai fazer essa continha, refazendo a conta, chega nesse valor de menos x² mais 50x. Resolvendo a nossa equação para achar o valor que ela assume, e nesse caso ela pede para nós o valor do x do vértice, que é o valor que ela vai conseguir, né? O máximo possível. Observe, ela quer o valor máximo possível. Nesse caso, só pode ser o x do vértice. Alternativa 25 e 25 é a solução. Questão de número 7, ela nos dá um morro e nos dá uma equação, x² mais bx mais c, e ela pede para nós, para sabermos qual é o valor de a e se o discriminante, o delta, ele vai ser positivo ou negativo. Observe comigo que essa função está triste, né? Então ela vai ter um a negativo. Para este caso, a gente só sobra as alternativas C, D e A. Mas pensa bem comigo, a gente sabe também que ela está tocando 2 vezes na montanha. Se ela toca 2 vezes, o meu delta, o discriminante, ele precisa ser positivo. Isso significa que tem 2 raízes. Ela toca 2 vezes lá no topo da montanha. Nesse caso particular, a gente tem que letra D é a solução. A oitava, ele te dá uma função da temperatura em função do tempo, e ele diz que esse forno que recebe essa função, ele será aberto quando atingir 39 graus. E aí ele pergunta, qual é o tempo que isso acontece? A gente vai pegar a função e vai igualar a temperatura que ela abre, que é 39. E vamos colocar esse t menor, que é o tempo, todo isolado de um lado. Então você vai passando tudo para o outro lado, até chegar no valor de t. t ao quadrado vai ser 144, fazendo as nossas continhas aí. Então, só passar o 2 como raiz quadrada de 144 vai ser 38, alternativa letra D de dado também. A nona questão, ela nos dá uma função que é y igual a 9 menos x², e ela pergunta qual é a área da parte frontal da tampa do concreto. Você tem um túnel que está passando por um retângulo e ele quer uma parábola que forma por 9 menos x². E aí como é que a gente faz isso? Só resolver para encontrar quais são os pontos no chão que ela vai ter. Então, igualando aquilo a zero, a gente encontra que a resposta vai ser mais ou menos 3. Menos 3 até 3. Menos 3 até 3, a gente tem ali uma metragem de 6, que eu estou saindo do menos 3 até o 3. O que a gente encontra, professor? Temos 6 unidades medidas no chão. Então, a gente vai encontrar agora qual é o y do vértice lá em cima, para a gente saber qual é o valor máximo que ela atinge. Nesse caso, 9. Aí agora é só fazer a área. Que área vai ser essa? 2/3 vezes 6 vezes 9, já que ele falou que sobre uma parábola que está igual a 2/3 da área do retângulo. Então, 2/3 vezes a área do retângulo, que é 6 vezes 9, base vezes altura. Alternativa C, 36 é a nossa resposta. E por último, ele fala qual é a soma dos coeficientes da função polinomial, que tem essa característica. Veja comigo o seguinte, veja que ele topa as raízes em 0 e 4. Então, a gente tem essas duas soluções para raízes. E o valor de y a gente ainda não conhece, mas sabe que ele passa no ponto 1 e menos 5. Então, a gente vai partir daquela fórmula que mistura as duas raízes, que é a vezes x menos a primeira raiz 0, vezes x menos a segunda raiz, que é 4. E a gente encontra a função ax² menos 4x. Aí agora a gente aplica o ponto, que é 5 em y menos 1 em x, para achar qual é o valor de a. Aplicando ele no ponto, a gente sabe que a é 1. Desta forma, a gente encontra a função escrita, que é x² menos 4x, uma vez que o a é 1, aplicando o ponto. Fazendo isso, a gente encontra os valores de a, b e c somados igual a menos 3. Alternativa, letra E. Querido aluno, foi um prazer estar aqui com você. Caso não ficou bem entendido alguma questão, você pode retornar, printar a tela quantas vezes você achar necessário. Nos vemos no próximo vídeo. É isso e tchau!